Olá, tudo bem? O meu nome é Mário, nós estamos aqui para podermos estudar um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus e estou aqui com Lucélia. Célia e Josemara. obrigado pela presença de vocês duas. A gente vai estudar um pouquinho agora falando sobre a forma de nós, aquilo que nós temos, nós doarmos para Deus, né? E conforme nós vamos envelhecendo, isso não pode, nós não podemos deixar de continuar doando para Deus aquilo que Ele nos dá, correto? Então, dessa mesma forma, a gente continua doando a Deus, né? Dando as nossas ofertas, os nossos dízimos, uma parte daquilo que nós recebemos, seja em salário ou em qualquer outra coisa, nós devemos continuar doando, devolvendo para Deus. E a primeira pergunta aqui, que a gente vai ler junto com vocês, para vocês poderem refletir sobre essa questão de doar aquilo que Deus nos dá, é a seguinte: se os jovens devem acumular tesouros no céu, como fica o caso dos mais velhos? Se os jovens precisam doar, né, acumular esses tesouros lá no céu, os velhos então não precisam doar? Como que é isso? Eles não precisam dar o que ele tem de valor ali? Aqui a palavra de Deus ela menciona que sim, as pessoas de mais idade, mais experientes, conforme elas vão ficando mais velhas, elas ainda são servos de Deus e elas precisam retribuir aquilo que Deus deu para ela, né? Até mesmo os seus mais anos de experiência, né? E eu acho legal aqui no texto de Salmo 116 que diz: pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Aqui a primeira parte está falando sobre nós continuarmos doando a Deus, porque nós ainda continuamos sendo povo dele, né? Algum de vocês tem algum pensamento aqui sobre esse ponto de doarmos? Eu queria comentar um fato que aconteceu na minha família. Um tempo antes do meu avô falecer, o meu pai cuidava dele e, como meu pai tinha uma procuração, ele que recebia a aposentadoria dele. Só que aí ele percebeu que o meu avô não estava tirando o dízimo. E aí ele perguntou para o meu avô e meu avô falou: não estou, esqueci. Aí ele parou, né, foi ver quanto tempo ele tinha esquecido. Tinha mais de um ano de dízimo atrasado. Aí o meu avô, como ele sabia, né, no geral, que ele tinha que devolver o que é do Senhor, né? Aí ele falou para o meu pai: não, então pode ir, tira tudo e entrega lá o tanto que for necessário. Porque ele sabia já, mesmo ele estando bem na idade avançada, ele ainda sabia que ele tinha que devolver o que era do Senhor, porque não era dele. Uhum. É bem legal você ter comentado esse episódio que aconteceu com a sua família, que mesmo depois que a pessoa ela perde já alguns sensos, né, alguns sentidos, elas não conseguem mais raciocinar normalmente, como quando eram mais novas, elas podem deixar outras pessoas como responsável dos seus bens, né? A notinha, não sei se a Josemara quer dar uma olhada. Lê pra gente, Josemara, por favor, a primeira frase dessa nota. Os idosos que estão perdendo o controle desta vida, apelo para que organizem corretamente os bens do Senhor antes de adormecerem em Jesus. Maravilha. Olha aí que legal. É um conselho de Deus, né, para que as pessoas que estão ficando mais velhas, que elas designem uma pessoa, né, pode ser o seu filho, pode ser qualquer pessoa que a pessoa tenha confiança, ou você mesmo que é filho, vê que tá vendo que seu pai está precisando de algum auxílio, vai lá e o auxilie, né? Faça esse suporte, né? Faça a administração dos bens do seu ente querido. Então aqui é algo que precisamos fazer, né? Que precisa ser feito. Importante essa primeira parte da nota, porque se todos os idosos de nossas igrejas, principalmente os solteiros, vamos dizer assim, deixassem tudo administrado e responsabilidades para a obra de Deus, como que não seria... Seria muito mais simples, né? Não seria muito mais simples? Em vez de ficar para o governo ou para terceiros, nós teríamos aí uma assessoria no meio missionário mesmo, né? No meio da obra do Senhor. Seria muito, muito melhor. Então, é um conselho muito válido para todos, né, idosos e principalmente os idosos solteiros. Isso aí. Né?
Então, obrigado pelo comentário, obrigado pela experiência que você falou da sua família. Isso contribui bastante para que nós possamos a cada dia entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida, quais são os planos de Deus para nós, o que nós devemos fazer com os bens que Ele nos dá, né, tanto financeiros como qualquer outro tipo de bem. Agradeço por você estar aqui conosco até este momento e nos vemos no próximo estudo. Até mais. Até mais.